Olá a todos, meu nome é Vitor. Hoje vamos dar sequência aqui nas aulas sobre planejamento de movimento de robôs. Vamos falar hoje sobre a integração entre planejadores, basicamente a integração entre planejadores do tipo multi-carry, multi-consulta, e planejadores do tipo simple carry. Vamos falar em específico aqui do SRT, e ele faz essa integração de uma forma muito eficiente, baseando aí no algoritmo do Probabilistic Roadmap, né, do PRM, planejador PRM, que é um multi-carry, e dos planejadores single carry que foram apresentados nas últimas aulas, o RRT, EST ou até o SBL. Então, o SRT ele é um planejador que ele tem uma forma eficaz de combinar, né, planejamentos do tipo multi-carry, dado aí, por exemplo, pelo PRM, com planejadores do tipo Simple Carry, né? O RRT, o EST, etc. Então, o que o SRT faz? Né? Ele faz uso desses planejadores em árvore, né? RRT, por exemplo, para preenchimento de um mapa de caminhos, né? O roadmap, semelhante aí ao que o PRM faz. Né? A diferença aqui é que ele vai substituir um planejador local do PRM por um planejador em árvore do tipo single carry, né? Que pode ser qualquer um desses que eu citei. Então, ao invés de a gente trabalhar aqui com configurações, a gente vai trabalhar com árvores como PRM, mas em vez de configurações diretamente com árvores. Então, o SRT ele tem características tanto single quanto multi-carry, né? Então, ele faz essa integração de uma forma eficaz e eu vou mostrar como é que funciona, apresentar aqui como funciona esse algoritmo na prática. Né? Então, assim como no PRM, ele constrói um mapa de caminhos, né, um roadmap, para capturar a conectividade no espaço livre, ou seja, encontrar caminhos no espaço livre, por exemplo, de uma configuração inicial para uma final. Né? Só que o SRT ele constrói esse roadmap a partir de árvores. Né? Os nós do roadmap eles são árvores e não uma única configuração, como era no caso do PRM. Então, a conexão entre essas árvores é feita através aí de algoritmos RRT ou ST. A expansão dessas árvores a partir de uma raiz ela é feita utilizando esses algoritmos simple carry. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem aqui as raízes, que são esses quadradinhos pretos, e aqui são as árvores que foram geradas a partir delas, e cada árvore dessa é conectada na outra, né? E assim formando um mapa de caminhos, né? Um roadmap, que é uma conexão entre essas árvores. E aí, ou seja, de qualquer ponto de uma dessas árvores eu consigo chegar em um ponto de alguma das outras árvores, assim sucessivamente. Então, a partir de qualquer configuração, por exemplo, dessa árvore, eu consigo chegar nessa daqui, porque existe uma conexão entre essas árvores que me levam desse caminho para esse. Então, existe aí um conjunto de grafos, né, formado por essas árvores, e esses grafos eles contêm aí um conjunto de vértices, né, que são as configurações aqui no espaço livre pertencentes a cada árvore, e existe também um conjunto de arestas que ligam essas configurações formando a árvore. E o roadmap, né, o mapa de caminhos, ele é formado pelas conexões desses gráficos, ou seja, por arestas que conectam nessas árvores. Bom, e essas árvores, como que elas são geradas no roadmap? Né? As árvores elas são computadas a partir de raízes distribuídas uniformemente e aleatoriamente no espaço livre, e o crescimento dessas árvores é feito utilizando aí os algoritmos RRT, ST ou o SBL. Né? Então a gente usa esses algoritmos do tipo Simple Carry para fazer o crescimento da árvore, que é computada a partir de uma raiz aleatória no espaço livre. E como é feita a conexão entre essas árvores? Né? Uma aresta, né, que a gente chama de aresta, que são os caminhos, né, os caminhos locais, ela pode indicar aí a união entre duas árvores, né, o roadmap. Né? Então, para cada árvore presente ali nesse conjunto de árvores,
um outro conjunto de árvores aleatórias vizinhas próximas, né, e aleatórias, né, de árvores vizinhas próximas a ela e aleatórias, é determinado e é feita uma tentativa de conexão entre todas essas vizinhas com essa árvore, né? E aí a estratégia de conexão a gente pode utilizar qualquer uma vinda lá do PRM, né, do Probabilistic Roadmap, que vai funcionar de forma tranquila. Então a gente pode utilizar qualquer uma daquelas estratégias do PRM para determinar essa conexão entre as árvores aí. Então a gente tem aqui o algoritmo, né? Como eu disse, a gente passa conjunto de árvores, uma quantidade de vizinhos próximos que serão examinados para cada uma dessas árvores pertencentes a esse conjunto e uma quantidade de vizinhos aleatórios que também serão analisados. E o objetivo aqui é tentar conectar esses vizinhos com cada uma dessas árvores pertencentes a esse conjunto, e a saída do algoritmo é um roadmap, ou seja, um mapa de caminhos contendo essas árvores, em que aqui vai ter um conjunto de árvores e aqui um conjunto de arestas que conecta essas árvores. E esse algoritmo ele é combinado com os algoritmos que foram apresentados nas últimas aulas, né, como o RRT, o EST, o SBL, para poder fazer essa geração de árvores. Então, como funciona essa parte aqui de uma forma mais simples, né? Pensando aí numa configuração desejada inicial e final, né? As árvores iniciais desse roadmap elas são enraizadas nessas configurações e elas vão crescer, né? A gente vai propagar elas com poucas interações, não muitas, né? Mas poucas iterações suficientes, usando esses algoritmos do tipo single carry, e essas árvores vão ser adicionadas ao roadmap, né? A partir dessas árvores, né, esse conjunto inicial do roadmap, a gente passa para o algoritmo, e o algoritmo ele vai criar um conjunto, né, de K árvores mais próximas e R árvores aleatórias, né, todas vizinhas de cada uma dessas duas árvores, por exemplo, inicialmente, a configuração inicial e final. E a partir disso será feita aí tentativas alternadas de conectar tanto a árvore de configuração inicial e final com essas vizinhas, né? Essas K árvores vizinhas e essas R árvores vizinhas, né? E um caminho entre essas árvores ele é determinado se em determinado momento para qualquer ponto, tanto da árvore inicial ou final, né? Depende de quem está conectado, existe uma conexão de um componente do roadmap, ou seja, consigo sair de qualquer ponto da árvore inicial e chegar nessa árvore vizinha. E a sequência de configurações, então, que a gente quer determinar, ou seja, o caminho, né? Por quais configurações eu tenho que passar para sair da configuração inicial para a final, ela vai ser determinada por uma sequência de árvores, na imagem anterior, né? E a sequência de árvores vai determinar um caminho para você sair da árvore inicial para a final, e a concatenação desses caminhos locais te dá aí esse caminho completo da árvore inicial para a final, né? Então, voltando aqui na imagem, vocês podem ver que eu saindo, por exemplo, desse ponto, eu consigo chegar neste ponto aqui, passando por essas árvores, buscando as arestas aqui que se conectam entre as árvores, até que em algum momento eu consiga chegar nesse ponto. Às vezes tem mais de um caminho, né? Aí vai o critério de seleção por caminho, pode ser o mais próximo ou não, isso é determinado por você, mas é assim que são criados os planejadores SRT. E outra particularidade interessante para esse tipo de planejador é o fato dele poder atuar de forma paralela, né? As árvores do SRT elas podem ser geradas independente uma das outras, diferente aí do caso do RRT e do EST, né? Onde cada nova configuração na árvore depende das outras configurações. Então, a gente pode paralelizar esse processamento, né? Dividir o processamento aí, de forma multicore, né? entre núcleos de processamento, durante a geração dessas árvores no roadmap.
seja, os algoritmos RIT, OST ou SBL, eles podem ser executados de forma paralela aqui no caso do SRT. Entretanto, a adição de aresta, ou seja, a conexão entre essas árvores, né, ela não é tão simples de paralelizar. Por quê? Porque as árvores ela pode se alterar em cada iteração. E o cálculo de cada aresta ele depende do conhecimento prévio dessa árvore. Então, se você paraleliza isso, enquanto você está determinando, computando essa aresta, se uma árvore se modificar, a gente pode ter um problema numérico no algoritmo e aí você não vai encontrar um mapa de caminhos, um roadmap ideal utilizando o SRT. Ok? Essa foi a nossa aula sobre SRT. Agradeço mais uma vez e nos vemos nas próximas aulas.